Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. A partir de agora, as principais notícias da semana. Fique por dentro de tudo. Está no ar. Repórter Estação Pop. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Muito bom dia para você de todo o Brasil. Agora 10 horas 55 minutos, hoje dia 10 de novembro de 2019, domingo. Tá no ar para você mais uma edição, mais um Repórter Estação Pop. Edição não, que estamos ao vivo, né? Ao vivo para todo o planeta via internet, agora 10h56 no horário de Brasília. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. E claro, a gente atualiza e também relembra notícias da semana. Tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Sempre com a colaboração da Agência Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirte em Belo Horizonte e Redação Estação Pop News, Salvador. Adson Alves é show. Para você que não me conhece, muito prazer. Bom dia para você ligado, ouvindo através da Estação Pop News Salvador, através da Estação Pop Seabra e através da Estação Pop Vitória da Conquista. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. O oferecimento Sul América, tá com Sul América, tá com tudo. Pangola Veículos, Café Chapada, Churrascaria e Lanchonete Siga Bem, Farmácias Carvalho. E oferecimento também da Central Bicicletas. 10 horas 57 minutos. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádio. Estamos no CX Rádio, estamos no Caboing, no Tudo Rádio, estamos no Deezer, estamos também em podcast, confira Estação Pop News. Estamos no Rádiosnet, Rádios Garden, Tudo Rádio, Brasil Rádio, onde tiver rádio você pode buscar, pode pesquisar por nossas emissoras, Estação Pop News, Estação Pop Vitória da Conquista e Seabra. 10h57, bom dia! Pop News, a notícia em primeiro lugar. Lula sai da prisão em Curitiba. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta sexta-feira. Isso por volta das 17h45. Ele foi recebido pela família, por colegas de partido e por populares que apoiam o ex-presidente. Fala Sumária Vilela. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta sexta-feira, por volta das 5h40 da tarde. Ele foi recebido pela família, por colegas de partido e por populares que apoiam o ex-presidente. A ordem de soltura é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. A defesa do ex-presidente fez a solicitação de liberdade para Lula com base em decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, proferida nesta quinta-feira. Por 6 votos a 5, os ministros consideraram constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que não é possível iniciar a execução da pena logo depois da condenação em segunda instância. Segundo a lei, só é possível cumprir a prisão
depois do trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos em tribunais superiores. Lula é condenado no caso do triplex do Guarujá, um dos processos da Operação Lava Jato. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e cumpria a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. O ex-presidente estava detido desde 7 de abril do ano passado e já havia cumprido o tempo e as condições necessárias para que ele fosse transferido para o regime semiaberto. A decisão do STF também pode levar à soltura de outros 38 presos da Lava Jato. Esse número representa menos de 1% das quase 4.900 pessoas afetadas pelo julgamento do Supremo, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Os casos precisam ser analisados individualmente. A soltura não é automática e a prisão preventiva é válida antes do trânsito em julgado. Agora 11 horas. Presidente da CCJ pauta para segunda-feira PEC da prisão após condenação em segunda instância. Após decisão do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira sobre a prisão após trânsito em julgado, a Câmara dos Deputados se move para votar já nesta segunda-feira a PEC que permite a prisão de condenados após decisão em segunda instância. Fala, Lucas Farias. Após decisão do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira sobre a prisão após trânsito em julgado, a Câmara dos Deputados se move para votar já nesta segunda-feira a PEC que permite a prisão de condenados após decisão em segunda instância. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Franceschini, do PSL do Paraná, afirma que é necessária urgência para aprovar a medida, tendo em vista que a prisão após condenação em segunda instância é uma pauta de apelo popular. O deputado afirma que, caso não haja quórum, a comissão voltará a discutir o tema na terça-feira. No entanto, segunda-feira eu deixei a pauta ordinária das 14 horas, cheia de itens, com bastante itens relevantes, porque nós sabemos que precisamos de 34 deputados presentes para o quórum e que a oposição não vai registrar presença até completar os 34. Então, caso eu veja que não há quórum dos que querem aprovar a PEC, eu pelo menos tentarei fazer um acordo com a oposição para dar o quórum de 34 e votar esses outros itens importantes para o Brasil e depois, dando o quórum dos 34 com os que são favoráveis, à noite de segunda-feira ou na terça pela manhã, iniciaremos a discussão da prisão após condenação em segunda instância. Franceschini nega que a intenção de votar a PEC com rapidez tenha relação com a soltura do ex-presidente Lula. Não, eu não vejo causuísmo, até porque o presidente Lula é apenas mais um condenado dentre milhares de condenados que cometeram crimes aqui no nosso país e que é um caso específico. Eu não estou olhando para o caso do ex-presidente Lula e eu vejo que esse debate não pode ficar inerente a ele apenas, porque são milhares de brasileiros presos hoje que cometeram crimes graves contra a sociedade brasileira. Então, colocar essa discussão como se fosse um tom político contra o ex-presidente Lula, pelo menos no meu caso, não é verdadeiro. Parlamentares contrários à proposta afirmam que a PEC é inconstitucional, porque fere a cláusula pétrea da Constituição ao modificar o artigo que trata dos direitos e garantias individuais. Lembrando que a gente está fazendo aqui um resumo das principais notícias da semana e a gente vai atualizando. 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. O oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Bima Loteamentos e oferecimento também da Churrascaria e Lanchonete Siga Bem, na BR-242, em Ceabra. Justiça do Paraná manda soltar José Disseu. A Justiça do Paraná determinou nesta sexta-feira a soltura do ex-ministro José Disseu, preso desde maio para cumprir pena de 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A decisão é da juíza Ana Carolina, da Primeira Vara de Execuções Penais de Curitiba, em resposta ao pedido de soltura feito pela defesa do ex-ministro nesta sexta-feira. Quem tem detalhes... Eu vou chamar Sumária Vilela com os detalhes da matéria. 11:04, fala Sumária.
A Justiça do Paraná determinou nesta sexta-feira a soltura do ex-ministro José Dirceu, preso desde maio para cumprir pena de 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A decisão é da juíza Ana Carolina Bartolomei Ramos, da Primeira Vara de Execuções Penais de Curitiba, em resposta ao pedido de soltura feito pela defesa do ex-ministro nesta sexta. A soltura foi baseada na decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, desta quinta-feira, que considerou constitucional a lei que só permite a execução da pena após trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos em tribunais superiores. A decisão impede a prisão logo após a condenação em segunda instância, como vinha sendo praticado. As exceções são as prisões em flagrante e a preventiva. Dirceu possui 2 condenações em processos da Lava Jato pelo recebimento de propina em contratos com a Petrobras. A decisão tomada pela Corte também levou à soltura nesta sexta-feira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Com informações da Agência Brasil, Sumaia Vilela. Obrigado, Sumaia. Você está ouvindo o Repórter Estação Pop, atualizando as notícias e fazendo também um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Colaboração Agência do Rádio, Agência Nacional, Portal Amirte e Rádio Justiça. (11h06), horário de Brasília, 11h06. Parlamentares da Câmara e Senado percorrem praias atingidas por manchas de óleo em Pernambuco. Fala, Vitor. Parlamentares visitaram nesta sexta-feira praias atingidas por petróleo em Pernambuco. Eles fazem parte de comissões externas da Câmara dos Deputados e do Senado que acompanham o derramamento de óleo. O deputado Carlos Veras, do PT pernambucano, é membro da comissão externa. De acordo com ele, ainda faltam documentos sobre as ações de combate ao derramamento. Mas o mais importante neste momento é ajudar as famílias que dependem economicamente do mar. Veras lembrou que o governo federal anunciou a liberação do seguro-defeso para parte dessas pessoas e pediu a ampliação do benefício. Só o seguro-defeso, como estão falando, de antecipação não resolve, porque não é simplesmente antecipar as parcelas, é garantir esse recurso extra. Essa MP tem que ser rapidamente emitida, como o governo está sinalizando de fazer, mas tem que ser muito mais amplo, porque o seguro-defeso é específico, é para algumas áreas. Então tem que ser para toda a população. Nessa sexta, os representantes das comissões externas da Câmara e do Senado se reuniram com a Capitania dos Portos e com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Também visitaram a praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. O deputado Carlos Veras afirmou que as 2 comissões externas sobre o derramamento de óleo devem produzir relatórios ainda este ano. Nos documentos, devem apontar erros e soluções encontradas para que esse tipo de desastre não volte a ocorrer. 11h08. Déficit primário do setor público fica em até 80 bilhões em 2019. Fala, Raquel. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta sexta-feira que o déficit primário nominal do setor público neste ano ficará entre 70 e 80 bilhões de reais. O montante é mais baixo do que a meta estipulada pelo governo para todo o setor público, de 131 bilhões de reais. Mansueto destacou que o resultado é explicado pelo ajuste nas estatais, pela não assinatura dos acordos de recuperação fiscal com estados em desequilíbrio, o que não exigiu do governo federal os empréstimos previstos e, além disso, o equilíbrio das contas da União. E do governo federal é um déficit programado de 139 bi. A gente fez um contingenciamento muito grande até agosto. Para entregar 139 bi, só que teve julho e agosto, a arrecadação foi muito boa, teve os leilões de petróleo que não estavam dentro do orçamento, que entraram, e teve o pagamento extra de dividendos dos bancos, que também entraram agora no orçamento.
Então você teve um comportamento melhor de arrecadação e o governo está conseguindo controlar a despesa. Mansueto participou de um seminário na Fundação Getúlio Vargas, do Rio, sobre a reavaliação do risco Brasil. No mesmo evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre as reformas pretendidas pelo governo, que inclui a extinção de carreiras públicas. 40% se aposentam nos próximos 4, 5, 6 anos. Não recontratamos, digitalizamos, desaba o custo e a produtividade aumenta. Está acontecendo isso, por exemplo, já no INSS, se aposentaram 10, 15 mil pessoas lá. Durante a fala, Guedes mencionou também a decisão do STF desta quinta-feira, que considerou inconstitucional a prisão de condenados em segunda instância antes do julgamento dos recursos. Segundo o ministro, a decisão faz parte da briga por definição de territórios no Brasil e é natural. A demarcação territorial legítima, então, um está falando assim, olha, você está querendo proteger a impunidade, o outro está dizendo, olha, você está com abuso de autoridade. O pau está comendo pela definição de territórios. E a população brasileira está olhando e comentando a cada 3 segundos. Você viu? Está sangrando, nós, cara, vou para a rua amanhã, está toda hora, está todo mundo de olho. Isso é espetacular que está acontecendo. Durante o seminário, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que a empresa vai abrir mão totalmente do transporte e distribuição de gás natural no país, como parte da política de desinvestimento, que inclui também a redução ainda maior da participação na BR Distribuidora, da qual a Petrobras já é acionista minoritária após a privatização da ex-subsidiária. Agora 11 horas 11 minutos. Você está ouvindo a rede Estação Pop via internet para todo o planeta. Grupo Pop Web de Rádio. Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Estamos no Deezer, Estação Pop News e estamos também em podcast. Vá no seu agregador de podcast preferido. Entre 2014 e 2018, mercado de estética cresce 567%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, número de profissionais cresceu de 72 mil para 480 mil no período. Fala, Cíntia Moreira. O mercado de estética brasileira cresceu 567% nos últimos 5 anos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Segundo o levantamento, entre 2014 e 2018, o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para mais de 480 mil. A professora do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Internacional Uninter, Rita de Cássia Alberini, conta que cada vez mais homens e mulheres procuram conservar a pele, ter uma aparência jovem e uma vida saudável. É uma tendência da nossa sociedade hoje. A sociedade está cobrando muito a aparência das pessoas. O cuidado com a pele, cuidado com os cabelos, cuidado com as mãos. É aquela corrida contra o envelhecimento. É manter a jovialidade. A gente não descobriu a fórmula ainda para viver eternamente, mas já descobrimos as fórmulas. A tecnologia conseguiu descobrir formulações que conseguem manter a juventude por mais tempo. A escritora Renata Rod, de 43 anos, moradora de São Paulo, fez recentemente uma lipomecânica de papada, um procedimento de harmonização facial. É uma cirurgia de 1h30 em que se retira mesmo a gordura, né, na papada. E o resultado é imediato. Isso já me deixou muito feliz, mesmo com o inchaço. O resultado foi imediato. A reação das pessoas está sendo muito positiva, porque realmente muda o rosto. Estava segura para fazer o procedimento, foi feita a aferição de pressão o tempo inteiro, num local adequado, seguro. Estou super feliz, minha autoestima está elevada sim, então, enfim, eu recomendo. Para 2019, as perspectivas de crescimento do mercado de estética são de 1,5% a 2% em comparação a 2018, quando o setor movimentou 47 bilhões e meio de reais. Reportagem Cíntia Moreira. Obrigado, Cíntia Moreira.
Estação Pop News. Estado do Espírito Santo é condenado a indenizar mulher que sofreu acidente enquanto estava em viatura policial. Fala Luiz Carlos Pinto. O Estado do Espírito Santo foi condenado a pagar R$10 mil em indenização a uma mulher que teve diversas lesões após se envolver em um acidente de trânsito enquanto estava no interior de uma viatura policial. A decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual em Vitória. De acordo com a autora da ação, ela teria sido agredida pelo seu companheiro, situação pela qual os policiais militares foram à sua residência atender a ocorrência. Ao ser encaminhada à delegacia de plantão, a viatura que a levava colidiu com outro veículo, provocando-lhe diversas lesões. Segundo ela, o acidente teria sido provocado por imprudência do policial que conduzia a viatura, que passou diversos sinais vermelhos, dirigindo em alta velocidade. Como consequência do acidente, a autora relata que teria ficado internada por 3 dias. Em contestação, o Estado defendeu que a autora não teve qualquer dano estético e não teria comprovado despesas decorrentes do acidente. Mas, para a juíza do caso, ficou comprovada responsabilidade do Estado. Distrito Federal é condenado a reverter a aposentadoria de servidora afastada por depressão. Novamente, Luiz Carlos Pinto. Uma auxiliar de enfermagem afastada de suas atividades por diagnóstico de depressão terá a aposentadoria revertida. A decisão é da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A autora contou que ingressou na rede pública de saúde no ano 2000. 12 anos depois, foi aposentada por apresentar quadro depressivo grave. Depois de receber tratamento médico especializado, a servidora afirmou estar apta a voltar ao trabalho. O Distrito Federal, por sua vez, contestou o pedido da autora e requereu a improcedência da ação judicial. Depois de juntado ao processo laudo psiquiátrico, que comprovou a capacidade da servidora de reassumir o cargo, o juiz concluiu que a autora apresenta todos os requisitos legais para retornar às suas atividades mediante reversão da aposentadoria. A demanda da servidora foi julgada procedente, determinando ao Distrito Federal que promova o retorno dela ao cargo que ocupava na rede pública de saúde. Cabe recurso da decisão. Agora 11h17. Lembrando que você confere também notícias no site www.estaçãopopnews.com.br. A todo momento a gente entra com o plantão, atualizando, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Rede Estação Pop, o oferecimento Pangola Veículos, Sul América, Churrascaria e Lanchonete Siga Bem. Empresário operador do chamado Mensalão recebe autorização da Justiça para trabalhar em outra empresa. Carlos Ribeiro, conta pra gente os detalhes. O empresário operador do chamado Mensalão Marcos Valério Fernandes de Souza, de 58 anos, recebeu autorização para trabalhar em uma outra empresa. Atualmente ele cumpre pena em regime semiaberto com autorização para trabalho externo. A decisão que autoriza a mudança de emprego foi da juíza da Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Miriam Vaz Chagas. A defesa dele apresentou um atestado informando que Marcos Valério possui tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Foi alegado que o trabalho anterior em empresa de beneficiamento de alho em Contagem é incompatível com o quadro de saúde dele, porque pode possibilitar o aparecimento de processos infecciosos.
A magistrada acatou os argumentos e determinou o prazo de 30 dias para que a unidade prisional o encaminhe a novo posto de trabalho. Marcos Valério foi condenado a 37 anos, 5 meses e 6 dias de prisão em regime fechado em razão dos crimes de peculato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Em 15 de novembro de 2013, iniciou o cumprimento da pena. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos. Olha, para defender filha do namorado, mulher entra na frente e é esfaqueada. Uma mulher de 46 anos acabou sendo esfaqueada pelo genro na noite dessa quinta-feira, dia 7. O homem tentava esganar a filha dela. Quando a vítima foi proteger a filha, acabou levando facadas no peito, joelhos e braço. O caso aconteceu em Santos Dumont, na Zona da Mata. Fala Vitor Veloso. Uma mulher de 46 anos acabou sendo esfaqueada pelo genro na noite dessa quinta-feira. O homem tentava esganar a filha dela. Quando a vítima foi proteger a filha, acabou levando facadas no peito, joelhos e braço. O caso aconteceu em Santos Dumont, na Zona da Mata. O jovem de 23 anos fugiu da polícia, mas acabou batendo o carro contra um barranco. Logo em seguida, o suspeito ainda se envolveu em outro acidente. Ele colidiu em um muro. Na fuga, ele ainda tentou atropelar 2 policiais que lhe deram ordem de parada. Logo após este acidente, ele ainda fugiu a pé e entrou em um matagal, mas foi encontrado pelos policiais já caído e inconsciente. A mulher e o homem estão internados. Por conta do acidente, ele sofreu traumatismo craniano. Mesmo internada, a mulher relatou aos policiais que o genro teria saído para um churrasco na vizinhança e que a filha dela, de 26 anos, sentiu ciúmes e foi atrás do companheiro. Ainda de acordo com a mulher, testemunhas contaram que os dois discutiram no local, por isso a filha voltou para casa. Pouco tempo depois, o homem também chegou no imóvel e começou a estrangular a companheira. Segundo a vítima, ele estava armado com uma faca em uma das mãos e na outra segurava um machado. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso. Obrigado, Vitor. Obrigado, portal Amirte, em Belo Horizonte. Morre segunda vítima do acidente com micro-ônibus na BR-354. Morreu na noite dessa quinta-feira mais uma vítima do acidente envolvendo um micro-ônibus na rodovia BR-354 em Perdões, no sul de Minas. Joselita Carmen Teodoro, de 41 anos, estava internada desde a última quarta-feira, quando o acidente aconteceu. A mulher estava internada em estado grave na Santa Casa de Formiga, no centro-oeste de Minas. Antes, ela estava na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, da Santa Casa de Campo Belo. Joselita é a segunda vítima do acidente. Nayara Aparecida Lindor da Costa, de 22 anos, teve sua morte constatada na Santa Casa de Campo Belo na tarde dessa quinta-feira. A informação foi divulgada pela Secretaria de Educação de Perdões. O acidente aconteceu na última quarta-feira e deixou 7 pessoas feridas e 2 mortas. No micro-ônibus estavam estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, que iriam para Campo Belo. Porém, o veículo acabou caindo em um barranco de 4 metros. Na hora do acidente, chovia muito forte. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista tenha perdido o controle. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques. Obrigado, Patrícia. Chega segundo dia, isso na sexta. A greve de servidores estaduais da saúde em Zona da Mata e Campo da Vertentes. Eu vou chamar João Costa com os detalhes. Fala, João. Nesta sexta-feira, a greve dos servidores estaduais de saúde de Minas Gerais, em cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, chegou ao segundo dia consecutivo.
Na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, o Hemominas e o Hospital Dr. João Penido funcionam com cerca de 30% dos atendimentos. Após realização de uma reunião na última quinta-feira em Belo Horizonte entre os representantes de servidores da saúde com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levi, foi decidido que as atividades seguiriam suspensas. Em nota, o Hemominas de Juiz de Fora informou que a paralisação por parte de 20% dos servidores não impactou nos atendimentos realizados na última quinta-feira. O Hemonúcleo de São João del Rei está fechado desde segunda-feira em função de obras. A assessoria de comunicação da FEMIG informou que 30% dos serviços seguem com funcionamento normal. Os hospitais vinculados à instituição nas regiões são Casa de Saúde Padre Damião, em Ubá, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, e Hospital Regional de Barbacena, Dr. José Américo. Do Portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter João Costa. Obrigado pela colaboração, Portal Amirte, em Belo Horizonte, Agência do Rádio, Agência Nacional e Redação Estação Pop News e, claro, a Rádio Justiça. Agora 11h25, ficamos por aqui. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br. A todo momento no nosso plantão para toda a rede, atualizando você. E também de segunda a sábado, a partir do meio-dia, no jornal Estação Pop News. Você está na rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Ceabra. Estamos em podcast no seu agregador de podcast preferido e estamos também em todas as plataformas de rádios online, além dos nossos próprios sites e aplicativos. Muito obrigado a você pela audiência, obrigado a Sul América, Pangola Veículos, Loja Nélios, Pizzaria Tribos, Bima Loteamentos, obrigado Farmácias Carvalho e Café Chapada. Valeu e até a próxima. Rede Estação Pop. Anuncie na Estação Pop. Pop? Quem não se comunica, se trumbica. WhatsApp 759-9976-7840. Estação Pop. Pop?